Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Muito bom ter você aqui conosco, acompanhando toda essa série sobre a cruz do Rei e vendo na palavra do Senhor a respeito desse Rei maravilhoso que é Jesus Cristo. Deus cumpriu a sua palavra, que anunciou o Rei. Ele mesmo apontou o seu Filho como seu Rei amado, em quem ele tem todo o prazer e a quem nós devemos ouvir. E no final do Evangelho de Marcos nós encontramos um centurião gentil dizendo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Diante da cruz não há uma outra confissão a fazer, senão aquela que diz que Jesus é o Rei de Deus. Aprendemos até aqui que somente o Filho de Deus poderia oferecer um sacrifício perfeito e substitutivo para pagar a dívida que nos pertence. Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar para nos salvar. Os opositores de Jesus, então, não poderiam dizer em nenhum momento nós ganhamos ou nós vencemos ao vê-lo na cruz. Porque a morte, na verdade, não é uma tragédia, é um triunfo. Não é o fim, mas é o começo. Porque Jesus foi para a sepultura, mas lá não permaneceu. Ele está vivo e reina para todo sempre. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Venham, vejam, ele não está aqui. O anjo transformou a pedra em um assento para falar àquelas mulheres, dizendo que o túmulo está vazio. O rei está vivo, elas não podem encontrá-lo dentro da sepultura. E agora elas precisam ir adiante e avisar aos discípulos que Jesus está vivo, como ele disse. Isso é muito importante no texto, porque Jesus realmente fez várias predições a respeito de sua morte, mas ele também falou sobre a sua vitória na ressurreição. O rei vive foi a palavra do anjo àquelas mulheres. Apesar das evidências, algumas autoridades religiosas ainda tentam calar a verdade, mas nada pode calar aquilo que realmente aconteceu. Não há ninguém no túmulo, o rei está vivo. E assim a palavra de Deus se cumpriu. E você? Sobre qual fundamento você vai construir a sua vida? Sobre que palavra você vai edificar o seu coração? Eu quero te desafiar uma resposta de fé, se aproximando de Jesus de mãos vazias, sem nada a oferecer, mas apenas nele se satisfazer e viver uma vida plena, agora e para sempre, por causa da cruz do Rei e por causa do seu triunfo na ressurreição dos mortos, que te dá uma nova vida, uma vida eterna. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
No final do Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus sendo condenado, entregue, como ele mesmo disse nas predições que ele fez para os seus discípulos, de que ele seria entregue nas mãos dos homens, nas mãos dos religiosos, dos gentios, e isso finalmente acontece. Mas como nós já aprendemos aqui, a morte não é uma tragédia, mas é um triunfo. Na verdade, é o começo de tudo. É o começo de uma nova vida para mim, uma nova vida para você, se nós cremos na obra do Senhor Jesus Cristo. É também no final do Evangelho de Marcos que nós temos a confissão de um centurião gentil, no capítulo 15, versículo 39. Quando o centurião estava em frente de Jesus e ouviu o brado de Jesus, a sua palavra foi: realmente este homem era o Filho de Deus. Nós vemos aqui que é um gentio que fala no final que esse é o verdadeiro Filho de Deus, assim como Marcos escreveu no primeiro versículo do primeiro capítulo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E na confissão de Pedro, um judeu, e na confissão de um gentio romano, nós vemos exatamente aquilo que é todo o Evangelho de Marcos. É sobre Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus não ficou na sepultura. A morte não era uma vitória para seus opositores. Os religiosos, os gentios, os homens impiedosos jamais poderiam olhar para a morte de Jesus, ainda que eles quisessem, e dizer assim: nós vencemos, nós ganhamos, nós finalmente silenciamos esse homem. Mas eles jamais iriam conseguir isso. Mesmo que eles subornassem os guardas ou fizessem qualquer outra coisa, negando as evidências, tentando suplantar a verdade, esconder a verdade, eles não seriam capazes de fazer isso, porque a morte não foi o fim, a morte foi apenas o começo. E no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, nós encontramos não mais um rei morto, mas um rei que vive. Não mais um rei servo sofredor, mas um rei glorioso, vivo, e que tem uma lição muito importante para os seus discípulos e para nós. Em Marcos, no capítulo 16, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Essa foi a palavra de Jesus. Jesus disse que ele iria morrer e depois de 3 dias ressuscitar. A sua palavra é confiável. Mas é claro que a primeira reação de mulheres que chegam a um sepulcro aberto e vazio é de medo, principalmente quando o anjo transforma a pedra que fechava o sepulcro em um assento, para que ele possa conversar com aquelas mulheres. Mas há outro ponto interessante aqui, é aquilo que ele fala que elas devem fazer. Vão e digam aos discípulos e a Pedro. E ele faz questão de dizer isso a Pedro assim, de forma bem individual, porque como nós conhecemos bem a história, quem negou Jesus foi Pedro. Os outros discípulos também fugiram, porque isso era uma promessa de Deus, fazia parte das profecias de que o pastor seria abandonado pelas suas ovelhas. E Pedro, mais do que abandonar, o negou, e ninguém gosta de um traidor. Então você imagina para o apóstolo Pedro receber a notícia: Jesus está vivo. O medo daquelas mulheres talvez não iria se comparar ao medo que Pedro poderia sentir. Na verdade, ele é o negador, o traidor. Mas a palavra do anjo para elas, e também serve para os discípulos e para Pedro, não é de medo, mas é de fé. O que ele está dizendo é: vocês não precisam sentir medo. A mensagem está aqui diante de vocês, o túmulo está vazio, o rei vive. Vocês não vão encontrar ninguém aqui dentro.
Vão e digam aos discípulos que Ele está indo adiante deles para encontrá-los. E medo não é a resposta que vocês darão a Ele, mas fé. Durante todo o Evangelho nós ouvimos Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, este é o meu Filho amado, ouçam o que Ele diz. E agora, quando elas estão diante daquilo que é o cumprimento da palavra de Jesus, tudo que o anjo tem a dizer é: Ele está indo à frente de vocês. Continuem ouvindo a sua palavra, continue obedecendo ao seu rei, porque Ele não está morto, Ele está vivo. A morte não é o fim. A morte é um começo, um novo começo. Um novo começo de vida para todo aquele que crê na obra do Senhor Jesus Cristo. Na vida daquele que crê na palavra do Senhor Jesus. Que talvez em algum momento, talvez naquela primeira aproximação, o pavor, o medo toma conta do nosso coração por causa da consciência do nosso próprio pecado, daquela consciência de que eu não posso estar diante de alguém tão glorioso. Mas a mensagem do Evangelho nos diz: não tenha medo, tenha fé. Creia naquele que está vivo, que é verdadeiro e que é o Rei a quem você deve responder com arrependimento e confiança. Nós começamos o Evangelho de Marcos falando que Jesus traz na sua mensagem do reino: arrependam-se e creiam. E Marcos termina com a mesma coisa: arrependam-se e creiam. Vejam onde ele está. Está vazio. O Rei vive. Eu sempre gosto de repetir isso. Eu ouvi isso uma vez de um pregador e eu sempre que posso uso essa frase dele: você não precisa ir a Jerusalém para ver um túmulo vazio, como você não precisa ir a Jerusalém em um turismo religioso para ver alguns pontos turísticos e talvez ter um vislumbre maior de Jesus. Não, você não precisa de nada disso. Nem todos podem fazer isso. Você não precisa ir até lá e ter uma prova de que Ele ressuscitou. Afinal, você não vai encontrar nada se você for lá. Você vai encontrar e vai continuar a encontrar um túmulo vazio, onde supostamente Ele foi enterrado. Porque a palavra diz que Ele está vivo e Ele ressuscitou. Você precisa abrir a sua Bíblia, ouvir ao Senhor Jesus, e você saberá que Ele está vivo, porque Ele fala ao seu coração, Ele muda a sua vida. Quando Ele te apresenta que a sua obra, a sua identidade dele ser o Cristo e o propósito dele ter vindo para morrer e ressuscitar é o começo de uma nova vida para você, que tem implicações na eternidade, pois Ele pode ser a sua vida hoje quando você crê e será a sua vida para todo sempre. Que Deus te abençoe, que você não tenha medo, mas que você tenha fé em Jesus Cristo. Você teme pela vida? Ou melhor, pela morte? Às vezes, uma certa incerteza, insegurança toma conta do coração. Tememos. Afinal de contas, o que nos aguarda? É interessante observar que, quando Jesus morre e de repente o seu corpo desaparece, um temor toma conta daquelas mulheres que imediatamente vão ao túmulo visitar Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não há o que temer. O próprio Cristo se declara como sendo a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou e a sua ressurreição é a garantia da nossa. Portanto, se você crer em Jesus, a ressurreição é uma verdade para você. Não há o que temer, não há desespero. Basta olhar para a eternidade e saber que a morte pode até nos acometer, mas ela não é um ponto final, ela é uma pausa. Haverá um dia em que todo aquele que estiver no túmulo se levantará, justos e maus, para contemplar a glória do Rei soberano que morreu e ressuscitou. Ore comigo para que essa certeza tome conta do seu coração e para que você creia na ressurreição em Cristo Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor, através do Teu Filho, morreu, mas não ficou morto. O Senhor ressuscitou. Senhor Jesus, nós Te louvamos porque a Sua ressurreição é a garantia da nossa. E se a nossa fé se limitasse apenas a essa vida, que miseráveis seríamos,
Mas louvado seja o Senhor, porque podemos crer na ressurreição que um dia será real sobre nós. Nós podemos crer que um dia os nossos corpos que estarão nas sepulturas serão levantados, erguidos. O nosso espírito que estará com o Senhor reencontrará os nossos corpos. E então um corpo incorruptível estará conosco para sempre. Obrigado, porque não precisamos temer a morte. Obrigado, porque não há o que temer. Obrigado, porque através de Jesus podemos crer que viveremos eternamente com o Senhor. E meu Deus, eu quero implorar ao Senhor para que aqueles corações amedrontados, aqueles corações que não têm uma perspectiva da eternidade, sejam transformados. Para aqueles que temem a morte, porque ainda não creram no Senhor, recebam hoje da parte do Senhor a fé, que é dom, dádiva do Senhor, que creiam em Jesus, teu Filho, e que tenham a certeza da vida eterna. Que caminhem, entendendo que um dia ressuscitarão e viverão eternamente com o Senhor, porque creram no unigênito Filho do Senhor. Reforce em nós essa certeza, alimente em nossos corações essa esperança. E em dias, ó Deus, em que não temos certeza de muita coisa, vivemos em meio a oscilações financeiras, políticas, em meio a guerras, a certeza da ressurreição e da vida eterna, que ela fique sempre mais e mais latente em nosso coração. Te imploramos, Pai amado, essa graça e que a Tua misericórdia nos alcance e nos dê essa fé genuína, verdadeira e nos fazendo repousar tranquilos na certeza da ressurreição e vida eterna no Senhor. É assim que oramos e imploramos, em nome de Jesus. Amém. Jesus said to Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet shall he live. And he who lives and believes in me shall never die. When Jesus died and rose again, he destroyed the one who has the power of death, that is the devil, so that those who were held in lifelong bondage by the fear of death might be utterly free. And that statement that he made to Martha is kind of paradoxical. It says, though you die, yet will you live. And then it says, you won't die. Death is real, and yet it's not ultimately real. Followers of Jesus have had the sting of death removed. Death has become a doorway to paradise. We walk through it into the presence of Jesus. Therefore, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. For nothing you do in the hope of the resurrection will be in vain. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração? É muito simples. Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você, mais uma vez, pelas mensagens que vocês nos enviam, os pedidos de oração. É sempre muito bom responder e orar por você. Se você perdeu alguma parte desse programa, você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21h, também pelo nosso canal no YouTube. E todos os dias, às 8h da manhã, pela IPP TV. Que Deus abençoe a sua vida. Que você se achegue ao Rei de mãos vazias, apegando-se apenas à sua cruz, para viver hoje e para sempre. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.